Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E hoje vamos falar sobre um assunto que a gente adora, gestão de pessoas. E para isso, não poderíamos convidar ninguém menos do que Bianca Souza. Bianca, seja muito bem-vinda a esse podcast. Vou pedir para você já se apresentar para a gente, por favor. Obrigada pelo convite. Eu sou a Bianca Souza, atuo na área de recursos humanos há aproximadamente 15 anos já, né? O tempo passa rápido. Atualmente trabalho numa multinacional francesa, com mais de 2.000 colaboradores aqui no Brasil. Sou responsável especificamente por uma das Opcos, que é uma das empresas do grupo dentro do Brasil, né, pelo RH. A gente está em quase todos os estados do país. Amo trabalhar com pessoas, amo gestão de pessoas, sou generalista, atuo em todos os subsistemas de RH já há alguns anos, acho que aproximadamente 10 anos. Minha carreira iniciou focada na parte de desenvolvimento humano e organizacional, mas depois de alguns anos, né, acredito que depois de 5 anos, eu já comecei a atuar como generalista. Então, eu não sou especialista, por exemplo, em administração de pessoal. No entanto, eu entendo e sou responsável pelas decisões, né, aqui na empresa em que eu atuo. Eu faço a coordenação, na verdade, de um time de RH. Que legal, que desafio enorme, né? Mas é uma área que tanto o André quanto eu e o Roger também, nós somos muito apaixonados, porque as empresas não são nada sem as pessoas, né? São elas que fazem as empresas girarem. E eu tenho uma pergunta para você referente à cultura organizacional. Você disse que trabalha numa multinacional que tem várias filiais pelo Brasil, né? E como vocês fazem para ajustar a cultura entre cada filial? Porque eu sei que é muito difícil, a gente tem os regionalismos, né? Então eu sei que vocês têm filial em vários estados diferentes. Como vocês fazem para que todos façam parte de uma mesma cultura e caminhem rumo ao mesmo objetivo? Boa pergunta, Cristiano. Eu iniciei na empresa, né? Eu vou falar especificamente dessa última, eu estou aqui há 2 anos aproximadamente, chegando a 2 anos, né? Eu iniciei para trabalhar especificamente com desenvolvimento humano e organizacional. Depois acabou tomando outro rumo por conta de uma mudança de estratégia, e eu vim para uma das empresas do grupo que tinha acabado de passar por um processo de fusão. Então, além dessa questão do ser uma multinacional francesa que adquire empresas brasileiras, enfim, a gente está em 44 países, mas falando especificamente do Brasil, já tem essa cultura, mas a empresa ela deixa inicialmente a cultura local fluir, e depois de algum tempo a gente começa a trabalhar essa questão do aspecto cultura-empresa, né? E nessa empresa do grupo que eu vim, além disso, tinha acabado de passar por um processo de fusão com uma empresa, e quando eu comecei especificamente dedicada aqui, que faz 1 ano, que foi em março do ano passado, já estava iniciando uma nova fusão. Ou seja, o meu maior desafio foi realmente trazer essa cultura, tanto a cultura global da empresa, quanto a cultura da empresa que estava absorvendo essa outra, né? Então, realmente foi um grande desafio. Eu tive grandes parceiras de trabalho para a gente conseguir conquistar esse grande desafio. Conseguimos, né? Uma das empresas que tinha passado por processo de fusão era muito diferente a cultura, era uma empresa que não tinha tantos processos, que não era tão estruturada, foi absorvida pela outra, que já tinha processo, que já tinha cultura, que já tinha a cultura mais implantada, mais estruturada. Então, foi mais difícil, né? E já fazia mais de 1 ano, e aí eu tinha esse desafio, né, de puxar os colaboradores, os gestores principalmente, para eles conseguirem disseminar essa cultura, e a gente concluiu com grande sucesso, né? Inclusive foi uma das entregas do ano de 2020, aqui do RH da empresa em que eu fico.
A diretoria reconheceu isso e com muito cuidado com os nossos colaboradores, com muita transparência, a gente conseguiu fazer essa transição com muito sucesso. Que legal. Eu achei muito interessante uma coisa que você falou. Vocês começam deixando a cultura local como ela é, entendendo essa cultura e começando a implantar de pouco em pouco, né? A gente até falou disso num dos podcasts para trás, com o Eduardo Zugaib, falando sobre as mudanças que acontecem de pouco a pouco. Porque se for de uma vez só, as pessoas elas criam uma certa resistência, né? E fazendo de pouquinho em pouquinho, elas nem percebem. E vocês mantêm a equipe do RH ou vocês vêm com uma equipe já da matriz, formada para fazer essas mudanças de cultura? Na verdade, essa empresa ela tem, a gente tem um centro de serviço compartilhado e o RH, algumas áreas, né, que prestam suporte para todas as empresas do grupo, elas são da empresa e não especificamente da Opco local, né? Então a gente fica dedicado a uma Opco especificamente. Geralmente essas empresas, elas possuem ou possuíam um RH local, né, com gerência, com equipe de folha, com equipe de benefícios, mas é algo que a gente acaba centralizando na matriz da empresa, no centro de serviço compartilhado, para que o processo seja unificado, né? Então não existe mais um RH local, e sim o RH dedicado, específico para essa OPCO, tá? Essa questão da cultura que você mencionou, né, que a gente deixa a cultura fluir, eu acho que realmente é a chave do sucesso. Não dá para a gente chegar mudando tudo a ferro e fogo, a gente precisa entender primeiro o que está acontecendo, quais são as expectativas dos colaboradores, quais são os anseios, as ansiedades, eles ficam muito ansiosos com esse tipo de processo, com esse tipo de aquisição, e além de deixar a cultura local fluir, eu acho que outro ponto é a transparência. Eles precisam saber a comunicação, né? Eles precisam saber o que vai acontecer, a gente tem todo esse cuidado, tem um plano de comunicação muito bem estruturado. Muito legal, Bianca. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, de estar aqui conosco. É um prazer imenso ter a sua presença aqui. E eu fiquei assim pensando enquanto você estava falando, né? Nós passamos um ano 2019 que era um ano assim meio de recuperação de mercado, em que as pessoas estavam começando, né, a engatilhar muitos projetos. Aí veio a pandemia. E muitas empresas, elas se adaptaram rapidamente a essa ruptura do presencial para o digital, e a gente sabe que outras não. Como foi a experiência que você teve na empresa que você trabalha atualmente, nesse sentido, dessa ruptura, em que as pessoas tiveram que sair do presencial para o digital rapidamente? Certo. Obrigada também pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Foi um grande desafio. Eu acho que nós do RH, né, não só do RH, mas em muitos setores, em muitas áreas, mas a gente precisou avançar, pelo menos no Brasil, uns 10 anos, né? Então, essa questão, essa adaptação para o home office, sendo que nós não estávamos preparados. No Brasil, a gente não tem essa cultura, né? Então, a gente precisou, junto com a área de TI, pensar em planos de ação e se movimentar muito rapidamente para que as pessoas pudessem trabalhar mais seguras em casa, né? Porque para a gente, né, pelo menos para a empresa que eu trabalho, que vem muito de encontro com os meus valores pessoais, o colaborador, né, o ser humano é o mais importante, a segurança dos nossos colaboradores. Então, a gente se preocupou em deixar as pessoas em casa, a gente improvisou realmente, né? Então, o TI foi correndo, conseguiu locar o máximo de computadores possíveis, a gente adaptou algumas pessoas com computador pessoal, foram poucas, muito poucas, mas algumas se colocaram à disposição esse equipamento naquele momento, que precisava ser algo muito rápido. A gente estruturou pessoas que não tinham notebook, a gente levou o desktop, a gente autorizou a pessoa a levar o desktop, em alguns casos, inclusive, a cadeira de trabalho levou também.
Então, a gente foi adaptando dessa forma, estamos em processos de adaptação, estamos em fase final da estrutura, da conclusão da política de home office, que é algo que deu tão certo que veio para ficar. Então, por isso que eu digo, nós avançamos uns 10 anos, porque é algo que nós não estávamos pensando ainda, né? Estávamos, mas muito devagar, né? Era algo, quem sabe um dia, somos uma grande empresa, acho que é válido para algumas áreas, e a gente está concluindo, fizemos o levantamento de todo o custo, de tudo que a gente vai precisar para isso. A gente pensou também, nesse momento inicial da pandemia, há 1 ano atrás, em manter os colaboradores seguros, sim, todos. No entanto, a gente tem nós temos equipes que não podem ficar em home office. Por exemplo, a área de logística, a área operacional. Então, a gente reduziu o maior número de circulação possível dentro da empresa, para que essas pessoas que não podem ficar em casa ficassem o mais seguras possível, né? Então, foi essa a linha de raciocínio. Então, a gente conseguiu se adaptar muito rapidamente. É um reconhecimento da nossa diretoria, do nosso CEO Brasil, para as áreas envolvidas, porque realmente foi um movimento rápido e de muito sucesso. Estamos aí até hoje. Infelizmente, a pandemia avançou. Eu me vejo, né, há 1 ano atrás, voltando, né, parece que a gente regrediu de novo, voltamos para março do ano passado, com aquela angústia, aquela ansiedade, muita administração de clima dentro da empresa, os colaboradores ansiosos, a gente tem um monitoramento muito forte da Covid, a gente faz todo o mapeamento, a gente tem todas as ações, tem uma área focada nisso, então a gente sabe exatamente, a gente tem exatamente todo o mapeamento dentro da empresa em relação a isso. Então, eu posso dizer que não foi fácil, né? Não está sendo fácil, é um grande desafio para a área de recursos humanos, mas nós estamos evoluindo e muito. Pô, que legal, é bom saber disso, né, que a empresa se adaptou rapidamente, porque olha só, vou puxar aqui o nosso exemplo, né, nós somos 3 palestrantes no Despertar da Excelência, em que nós somos pessoas que temos o foco total em presencial, né, nosso trabalho a vida inteira foi focado em presencial, e chegamos ao ponto, aí eu vou falar por mim agora, eu cheguei a uma época que eu falei assim, olha, eu jamais farei um treinamento online, né, jamais farei uma palestra online. E aí vem a vida e nos prega essa peça, em que a gente rapidamente tem que se adaptar. E qual foi o ensinamento que eu tive disso? Que realmente a gente tem que se preparar em todos os segmentos, de todas as formas, para levar aquilo que a gente realmente quer entregar para o nosso público. E essa situação fez com que a gente aprendesse também novas tecnologias, conhecer novas pessoas, né, ter acesso a outros segmentos, a outros meios. E aí eu queria saber de você, aproveitando tudo isso que você falou, muito bacana, não só a experiência que você está tendo na sua empresa atual, mas com toda a sua experiência de recursos humanos, de gestão de pessoas, você acha que esse meio digital, esse novo acesso digital veio para ficar? Certamente. Certamente ele veio para ficar, ele veio para mudar o mindset das pessoas. Eu sou um exemplo, eu estou já há alguns anos no RH, eu não era uma pessoa que gostava, por exemplo, de fazer um processo seletivo online. Eu sou das antigas, eu gostava do olho no olho, né? E isso para mim foi um grande desafio, né? Então, hoje veio para ficar, otimiza o tempo do candidato, otimiza o tempo do gestor, otimiza o tempo do RH, eu consigo fazer muitas entrevistas em uma manhã, você agenda de 30 em 30 minutos, por exemplo, algo que não dava para fazer antigamente. Então, hoje, eu posso dizer que eu estou muito adaptada, né? Falando na área de recrutamento e seleção. Os candidatos também, inclusive até candidatos da área operacional que tinham muita dificuldade, eu acho que isso foi um grande avanço para todas as pessoas estão preparadas. Às vezes eu pergunto, você tem tal aplicativo? Tenho, eu já tenho baixado no celular.
porque as pessoas usam mesmo atualmente, né? Outro ponto é que eu acho, por exemplo, com o meu time, eu não tenho as pessoas aqui perto de mim, já não tinha antes, né? Então eu tenho no sul, eu tenho em 2 regiões distantes. Hoje em dia, eu falo com as pessoas com muito mais frequência do que antigamente. As reuniões online, eu acho que trouxe uma proximidade das equipes, das empresas multinacionais, já tinham esse hábito, mas eu acho que agora veio para ficar, veio para fazer parte do nosso dia a dia. É algo que, na minha opinião, acho que a gente precisa aprender a administrar melhor, porque chega um momento do dia, um dia antes, por exemplo, você vai analisar a sua agenda, você olha, a sua agenda está tomada por reuniões, porque otimizou muito, ficou muito fácil. E as pessoas, elas precisam, a gente vai precisar construir uma etiqueta nesse sentido, entende? Então, vamos lá, às vezes a gente olha, tem reuniões encavaladas com reuniões, treinamento encavalado com reuniões, as pessoas, elas não têm esse cuidado de olhar no assistente de agendamento, tem gente que nem sabe olhar no assistente de agendamento. Então, é algo que a gente precisa investir, a gente precisa entender que a gente vai precisar, junto com essa modernidade, precisam acompanhar outros aspectos também, que nós tínhamos antigamente. Por exemplo, eu enquanto recursos humanos, para agendar uma entrevista, eu não vou ligar na casa da pessoa antes das 9 horas da manhã, eu não vou entrar em contato depois das 18, então tem alguns pontos que a gente ainda precisa ajustar, mas certamente veio para ficar e as pessoas estão gostando disso. Não, e você falou uma coisa interessantíssima, que eu estava lendo uma matéria esses dias, em que essa mudança, né, esse contato mais virtual devido à pandemia, fez com que as pessoas se tornassem mais pontuais. Os atrasos ocorreram com uma menor frequência, assim, uma queda muito grande de atraso. Né? Você falou que as pessoas estão conectadas, então marcou o horário, as pessoas entram no horário. Olha que precisou acontecer isso para as pessoas se organizarem, né? E você falou um outro ponto também, que também eu já ouvi muitas pessoas falando isso, que assim, nunca cumpriram tantos compromissos na agenda como nesses momentos, né? Nesse momento de pandemia. Excelente, bacana. Exatamente, e tem essa questão não só da pontualidade, mas da preocupação com a pontualidade, no sentido de que, pessoal, entre em 5 minutos, pessoal, ligação, então as pessoas vão dando satisfação do que está acontecendo na vida delas, para as pessoas saberem que elas estão lá atentas, né? Realmente é muito interessante. E sabe o que eu acho? Nós estamos sentindo falta das pessoas, então a gente quer estar com elas o tempo inteiro. Então assim que tem uma oportunidade, por menor que seja, a gente quer estar conectado, quer estar conversando, quer estar colocando os assuntos em dia, debatendo questões, né? Isso é muito legal. Eu acho que o digital, o pessoal falava que veio digital para separar as pessoas, né? Agora com o WhatsApp ninguém mais se liga, agora com o Facebook ninguém mais se encontra. Você está em contato com muito mais pessoas, tendo WhatsApp, tendo Facebook, tendo Instagram, LinkedIn. No LinkedIn você tem contato com profissionais que você só imaginava que eles existiam, você não tinha nem certeza disso. Então você consegue ver como é que eles vivem, então você consegue conversar com esses profissionais. É muito legal essa era digital. Eu também concordo com você, Bianca, acho que ela veio para ficar, mas ela não veio para ficar sozinha, ao meu modo de ver, tá? Ela veio de uma forma híbrida, porque nós precisamos do contato humano, a gente precisa tomar aquele cafezinho com aquele profissional, né, do nosso time, da nossa empresa, mas também a gente tem que ter aquele contato rápido com ele, que é através desses meios digitais. Mas eu quero voltar um pouquinho ao que você falou na outra pergunta do André, sobre processo seletivo online. Eu fiquei muito curioso para saber a respeito disso. E, aliás, muitas pessoas que estão nos ouvindo devem estar curiosas também em falar como que a Bianca faz para olhar no olho do candidato e ver que ele está sendo sincero e ver que ele realmente está demonstrando a essência dele. Olha, pergunta difícil. Ficou muito diferente, mas assim como no presencial, a gente acaba
aprendendo novos artifícios, né? A gente acaba tendo, com o tempo, né? Com o volume de entrevistas que você vai fazendo, você acaba tendo aquele feeling que já tinha enquanto presencial. Mas dá para ter o olho no olho também, diferente do que eu imaginava. Eu achava que não. Mas quando eu fico na dúvida, mesmo assim, quando a gente está num período mais controlado da pandemia, eu chamo presencial. E eu tenho ainda gestores que preferem presencial, né? E eu respeito isso, né? Que a gente está num momento, por exemplo, agora, nesse cenário do estado de São Paulo, eu não posso chamar alguém aqui presencial, por tudo precisa ser online. Tem gestor que preferiu dar uma retraída, falar, não, Bia, eu vou aguardar, vamos ver como ficarão as próximas semanas, porque eu quero fazer entrevista final presencial, mas otimiza bastante, né? No sentido de que várias etapas a gente faz online e na hora que a gente tem a certeza, é esse o candidato, a gente sentiu que é esse, então vem cá, vem meu amigo, vamos fazer uma entrevista presencial para ver se realmente isso que eu senti com você no online procede, se é realmente o que eu estou pensando. Entendi. Acho que o essencial é a forma híbrida, né? Você ter o online, você ter também o presencial. Como você falou, isso te economiza muito tempo. Então, as primeiras etapas serem cumpridas de forma digital, para mim, acho excelente. Mas o olho no olho nada tira, né? Essa necessidade. Nada tira. É sempre o formato híbrido, mesmo o home office, né? Como Sim. que o colaborador, ele terá contato com a cultura, contato com os colegas de trabalho? Não pode ser 100%, ao meu ver, enquanto RH. A gente entende, e mesmo eu sei que a empresa que eu trabalho atualmente também pensa dessa forma. Então, a gente entende que a nossa política vai ser em torno de 2 vezes por semana, de acordo com a área, vai ser tudo muito bem estudado, porque o presencial, né, o olho no olho, ele não deixará de existir, né? A gente só agora aprendeu a trabalhar com o digital também. Mas o híbrido, para mim, o híbrido é o formato do futuro. Eu concordo plenamente com você. E achei muito legal o que você falou lá atrás, que na sua empresa, as pessoas estão sempre à frente. Então a empresa está sempre olhando para o bem-estar e para a segurança das pessoas. E a gente sabe que o RH tem uma função fundamental dentro da empresa, junto com a liderança, que é conhecer os colaboradores a fundo, que é criar a conexão com os colaboradores e, junto com essa conexão, criar a confiança. E a minha pergunta é nesse sentido: como que você está fazendo para ter essa conexão, que antes era através de um cafezinho, através de senta aqui do meu lado, vamos conversar, tô vendo que hoje você não tá bem. Como que vocês estão fazendo para identificar quando a pessoa está precisando dessa ajuda, está precisando desabafar, está precisando do RH como ser humano? É engraçado isso, você falando, eu estava pensando aqui, né? A gente vai adquirindo habilidades que a gente não tinha antes, né? Então não tem mais o cafezinho, não tem mais o olho no olho, né? Exceto quando a gente vem à empresa, encontra algum colaborador ou algum colaborador pede para marcar com a gente, eu gostaria de falar com você presencialmente. É claro que tomando todos os cuidados, a gente organiza um horário. Mas eu, Bianca, né? Eu sou psicóloga, acredito que possa ser por isso. Eu consigo, a pessoa que eu conheço, as pessoas que eu conheço, que eu tenho mais contato, eu consigo saber se ela está bem ou não pela forma que ela digita, pela forma que ela escreve. Na mensagem eu consigo captar isso. Então é engraçado porque a gente acabou adquirindo habilidade nova, né? Aí, recentemente aconteceu com uma gestora, ela me mandou uma mensagem, a pessoa tinha sumido um pouco, e aí eu perguntei, tá tudo bem com você? E é uma pessoa que trabalha, que fica alocada do outro lado do país, né? Não fica próxima de mim. E ela falou, não tá tudo bem. Como que você sabe que não tá tudo bem? Aí eu falei, pela sua mensagem. Ela não acredita. Então a gente acaba tendo esse feeling, né? A gente, para mim, eu brinco, a gente adquire novas habilidades. Mas é muito mais difícil, né? Antigamente era muito mais fácil para o RH.
E eu acho que a chave de tudo isso a gente traz muitos gestores para próximo da gente. Os gestores, eles conseguem melhor, cada um tem sua equipe. Então, a nossa comunicação com os gestores precisa ser muito clara e transparente, né? Para que eles vejam o RH como realmente um parceiro de negócio, para que eles possam contar para o que precisar. Então, aqui na empresa que eu trabalho, eu sei tudo o que acontece com todos os colaboradores, porque eu tenho gestores comigo. Os gestores jogam no mesmo time, eles entendem a importância do RH. É algo que não é fácil de conquistar, é algo que é difícil, né? É um longo caminho que você precisa percorrer para isso, porque tem muitos gestores que enxergam o RH como, não, o RH não vai autorizar, não, o RH só tem processo, o RH vai dificultar. Aqui não. Aqui a gente fez um trabalho e a gente tem os gestores com a gente, então eles confiam no RH. Eles trazem os assuntos porque eles acham importantes para a gente. E não só os gestores, os colaboradores também têm total acesso. Mas tem alguns colaboradores que às vezes não se sentem à vontade, a gente faz o caminho inverso. O gestor dá um toque, pontua algo que aconteceu, e aí com muito cuidado, para não expor ninguém, o RH chega e faz o seu trabalho, que é também o trabalho de acolhimento com os nossos colaboradores, principalmente nesse momento delicado de pandemia. Show, que legal. Isso demonstra que vocês do RH conseguiram criar essa confiança ao longo dos anos, né? Então hoje o próprio colaborador já te procura. E a própria liderança confia no seu trabalho RH, no seu trabalho Bianca. A gente, rodando aí pelo Brasil, a gente conhece muitas empresas em que o RH é simplesmente folha de pagamento. Sim. Os líderes veem o colaborador indo até o RH e pensam o seguinte: ele quer enrolar, ele vai no RH tomar cafezinho para enrolar. E aí é muito diferente. Aí isso não acontece. É um conceito que até existe na Disney, né? Que é o líder no papel do RH. O líder junto com o RH, cuidando dos colaboradores, para que os colaboradores produzam cada dia mais. Eu conheci você mais propriamente dito, né, Bianca? Sim. Através de um processo parecido com esse, onde uma estagiária que você tinha na época levou a proposta da minha palestra até você, e você me falou a seguinte frase que eu não esqueci. Ela me apresentou a palestra e eu confio no que ela falou. Então eu quero você dando palestra aqui pra gente. Achei muito legal isso. Isso mostra a confiança de um líder com o liderado, do RH com as pessoas. Sim, com certeza. Ela atualmente não está mais na minha equipe, mas permaneço confiando, né? É uma assistente que trabalhava comigo, continua na empresa, né? A gente só mudou um pouco aí de área. E sim, eu acho que a gente precisa confiar nas pessoas que trabalham com a gente. Eu acho que é a chave do sucesso. O dia que eu não estiver, eu posso contar com o time. E não só no profissional quanto no pessoal também, né? A gente precisa estar rodeado de pessoas e que confiamos. Excelente. Agora, eu queria continuar sobre o assunto de recrutamento, porque quem está curioso agora sou eu. E acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também estão curiosas. Vão ter essa mesma curiosidade. A entrevista de emprego sempre foi uma situação estressante, em que muitas vezes as pessoas, por ficarem nervosas, até pela necessidade do emprego ou pelo desafio na carreira, elas não conseguem demonstrar realmente o que elas podem entregar e quem realmente elas são. Na sua percepção, essas entrevistas de forma digital, elas mudaram isso? As pessoas, você percebe que as pessoas estão mais à vontade ou não? Esse nervosismo continua na entrevista? Não, o nervosismo continua na entrevista. Eu, profissional de RH Bianca, eu tento deixar a entrevista o mais leve possível, né? Quando eu vejo que eu tenho um candidato ou uma candidata que está muito nervoso ou muito nervosa, eu tento brincar,
eu tento descontrair, falou, olha, fique tranquilo, fique tranquila, é só um bate-papo, eu quero te conhecer um pouquinho melhor, meio que eu faço um quebra-gelo, né, para a pessoa se sentir mais à vontade. Na maioria dos casos dá certo, mas as pessoas ficam muito nervosas quando elas estão sendo avaliadas, né, às vezes aquilo está valendo a vida da pessoa. Às vezes, no cenário atual, a gente tem pessoas com 2 anos desempregadas no mercado, né? Então, é muito delicado. Eu pondero muito isso quando eu analiso o currículo, né? Eu falo, nossa, essa pessoa há 2 anos, quantas entrevistas ela já não fez? Quantos nãos ela já recebeu, né? Então, além disso, eu procuro manter, fazer com que a pessoa fique tranquila, fique calma, entenda como um bate-papo, e aí geralmente a coisa flui. Se não fluir, se eu ver que já teve candidatos que eu estava junto com o gestor, que comigo tinha ido muito bem, tanto que eu passei para a próxima etapa, mas no momento com o gestor falou, nossa, essa pessoa estava muito nervosa, eu não conseguia entender direito o que essa pessoa fazia. E aí eu expliquei para ele que não foi assim comigo, que a pessoa estava muito nervosa e se a gente poderia marcar um segundo momento. Nessa eu fui com o candidato, conversei com ele, falei, olha, fique tranquilo, o gestor é uma pessoa tranquila, você foi aprovado para a próxima etapa, você precisa tentar manter a calma para conseguir transmitir a mensagem que você quer, porque você não conseguiu no nosso último bate-papo, você quer tentar novamente, você quer fazer uma nova entrevista? Eu gostaria, e a pessoa foi contratada. Né? Então, são algumas artimanhas, né? Alguns pontos, algumas coisas novas que a gente precisa para adaptar a esse mundo moderno, né? Não só mundo moderno, como o André disse, as pessoas ficam nervosas, ou no presencial, ou no digital. Tem gente que fica mais nervosa no digital, geralmente as pessoas que não são tão familiarizadas com tecnologia, né? Então, o ponto é esse. O meu segredo, digamos assim, é tentar levar de uma forma leve, para que a pessoa se sinta realmente à vontade. Nós já estamos aí praticamente não, né? 1 ano de pandemia, né? E muitas pessoas ficaram literalmente em casa, né? Algumas pessoas que trabalhavam em áreas essenciais ou tinham viviam algumas situações que precisavam saíram. De todas essas pessoas que você teve a oportunidade de fazer entrevista online, você chegou a perceber, você viu o volume de desenvolvimento dessas pessoas? Ou seja, as pessoas aproveitaram esse 1 ano parado para fazer cursos, né? Porque a gente teve uma demanda muito grande de oferecimento de cursos gratuitos, palestras, né? Muito conteúdo gratuito. As pessoas aproveitaram isso? Você tem percebido isso? Sim, tenho percebido que as pessoas, ficou mais acessível para as pessoas, né? Eu acredito que tinha algumas pessoas que nem imaginavam que elas poderiam conseguir se desenvolver realmente pela internet. Eu ouvi muito disso, sim, dos candidatos. É algo que veio para ficar, né? Assim como o modelo de home office, como a gente falou lá atrás, o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento online das pessoas, o treinamento e-learning, né, o termo utilizado mais antigamente, veio com tudo, veio muito forte, e eu acho que até as empresas, elas aderiram a isso, e para alguns modelos, para algumas áreas, ficará para sempre. Né? Hoje a gente tem várias ferramentas, o LinkedIn Learning é uma delas. Aqui na empresa que eu trabalho atualmente, a gente explora muito essa ferramenta, toda a liderança tem acesso a ela, e gostam muito, fazem muitos cursos, nós elaboramos trilhas de carreira, então sim, os candidatos, não só os candidatos, né? Todas as pessoas, mesmo as que estão empregadas, aproveitaram esse momento para desenvolvimento. Eu vejo gente fazendo no horário do almoço, né? Qualquer tempinho, tem uma frase de um gestor, né? Quando a gente lançou o LinkedIn Learning como uma ferramenta oficial, que ele falou,
Adeus Netflix. E ele realmente faz muitos cursos online. As pessoas têm fome de desenvolvimento. E isso trouxe para a realidade de algumas pessoas que não tinham antigamente. A gente tem esse grande ganho, né? Se é que pode ganhar alguma coisa com a pandemia, esse foi um ganho. As pessoas foram buscar capacitações e muitas capacitações que antes eram caras, agora a gente encontra até de graça na internet. Sim, o que é um problema, porque também tem muita gente ensinando coisa errada, né? Então tem que saber filtrar bastante. Eu vou te perguntar algo nesse sentido. Eu fiz uma palestra no passado online, tinha 124 pessoas conectadas. Porém, tinha 5 pessoas que interagiam. Eu tenho medo da empresa começar a ver esse tipo de palestra, treinamento, como uma despesa e não mais como investimento. Porque a partir do momento que ele nota que os colaboradores não estão se engajando nos treinamentos, nas palestras que a empresa está disponibilizando, eles vão começar a cortar isso. Porque uma coisa é eu estudar algo que eu quero estudar. Aí eu vou buscar um curso de processo seletivo online. É uma coisa que eu quero. Outra coisa é a empresa me fornecer um curso de processo seletivo online que não me interessa nem um pouco. Eu não vou assistir e a empresa não sabe que eu não estou assistindo. Porque no presencial tem o olho no olho. Nós palestrantes, treinadores, a gente acaba fazendo o pessoal interagir. Mas no online isso é mais difícil. Então, como você vê esse risco dentro do mercado? Existe, né? Depende também da empresa, da forma que a empresa vai contratar o curso. Então, por exemplo, se for um treinamento personalizado somente com profissionais da empresa, a gente já pode fazer um alinhamento antes com o palestrante, né, com o instrutor, no sentido de que a obrigatoriedade de manter a câmera aberta, pedir para ele provocar, puxar realmente as pessoas para participar do treinamento. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim como no treinamento presencial, no online a gente continua tendo pessoas que são mais tímidas, que se sentem desconfortáveis de se expor na frente dos colegas de trabalho ou de outras pessoas. Então, é delicado. Eu acho que sim, que existe esse risco no online, mas eu acredito muito no treinamento online, no desenvolvimento, mas eu ainda sinto falta do presencial. Eu acredito que depois que passar todo esse período, nós teremos o online como um apoio, como um suporte, e voltaremos com o presencial, porque o desenvolvimento é muito mais rico, na minha opinião, né? Eu concordo plenamente com você, viu? E não é nenhum conflito de interesse, tá? Quero deixar claro que eu também concordo. Ô Bianca, eu queria te fazer uma pergunta justamente em cima disso que você acabou de comentar. O que você espera, né, com toda a sua experiência, para a área de recursos humanos a partir do momento que a gente está vivendo? Como será o RH no futuro? A palavra agora é digital, né? Então, com certeza, o RH será digital, 4.0, enfim, todos esses termos tecnológicos que a gente vem escutando hoje, né? Muitas pessoas sofrerão, porque precisarão fazer aí a mudança de mindset, que é algo que não é fácil, né? É muito difícil. A pessoa já trabalha, por exemplo, eu estou há 1 ano nessa, né? Até então, eu tinha 14 anos atrás acostumada com o modelo tradicional. Agora, a gente precisa buscar novas ferramentas, otimizar. Eu acho que será um RH ágil, né? Acho que é essa a palavra, não é nem digital, é um RH ágil. A gente precisa otimizar o nosso tempo, otimizar os nossos processos, para que a gente possa ser estratégico, pensar no estratégico e não ficar só no operacional. Não, e com esse período que a gente passou, foi possível ver o seguinte, que tudo aquilo que a gente falava de que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, nós conseguimos tempo. E percebemos, até em função do que a gente falou há pouco, né, de questão de cumprimento de agenda, é só uma questão de se reorganizar, criar prioridades que a gente consegue. Essa desculpa eu acho que já não vai colar mais, né? Não cola mais. Não dá mais. Não dá mesmo porque agora é só você
ligar o celular que você já está no seu compromisso, né? Você não precisa mais se locomover. Às vezes no trajeto, né? Eu, por exemplo, eu viajo mais ou menos, quando eu venho para a minha base, né? Eu viajo uns 60 quilômetros da minha residência. E aí tem que tentar otimizar, né? Então, às vezes, coloca um podcast, coloca um treinamento, vai ouvindo. Então, as pessoas, às vezes, no trajeto, pegam um congestionamento, tem aquela reunião, já loga ali mesmo, já coloca o fone, ou no Viva Voz do carro, no Bluetooth, e a gente já vai trabalhando a partir dali. É ida e volta trabalhando. Então, isso otimizou muito a participação nas reuniões, porque antigamente era só no presencial. A gente tinha um custo mais alto de passagens aéreas, de custo com combustível, com hospedagem, e isso reduziu muito. Como eu disse, eu acredito que para treinamento, a gente vai voltar nessa questão do presencial. Eu acho que vai ser híbrido, né? Vai ser... O complemento será no online, mas o principal será no presencial. E eu acredito que o formato será esse no futuro. Ah, que legal. A gente também acredita, a gente espera muito isso. Afinal, nós somos treinadores comportamentais, né? Treinar comportamento online é um pouco mais difícil do que treinar técnica. Mas é possível. E a minha última pergunta para você, que a gente já está chegando ao final, é sobre o desafio que você enfrenta nesse momento de pandemia para fazer o intermédio entre a liderança desesperada por resultados e as pessoas com medo, com o emocional muito abalado, produzindo um pouco menos, aí já falando da área operacional mesmo, produzindo um pouco menos, com medo de perder emprego, com medo de ter redução de salário, com medo do futuro. Como você, RH, se posiciona hoje entre a liderança, que precisa de resultados, e o liderado, que está com muito medo do futuro? Nossa, você deixou essa para o final mesmo, para fechar com chave de ouro, né? Não é um trabalho fácil, né? É bem isso que você colocou. A liderança querendo resultados, né? Graças a Deus, a empresa que eu trabalho atualmente teve um ano de 2020 muito bom, batendo recordes de faturamento. Iniciamos no 2021 muito bom também. No entanto, tem muito receio de como ficará o cenário econômico brasileiro diante de tudo isso que nós estamos passando, né? Então, é uma ansiedade, é o gestor querendo pessoas, querendo abrir vaga, querendo aumentar o quadro, é o colaborador, e não é nem só o medo do colaborador, são pessoas contaminadas mesmo, né? A situação está crítica, faz parte da nossa realidade. Por isso, tanto cuidado que a gente tem com esse monitoramento. Porque imagina numa logística, um contaminado, contaminar todo mundo, o negócio para, a empresa para. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mas a gente investe em palestras de qualidade de vida, a gente procura ser um RH muito próximo dos colaboradores para entenderem o sentimento deles. As pessoas que são grupo de risco não estão trabalhando presencial, a gente não força ninguém a trabalhar para entregar resultado, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a entrega de resultado e a qualidade de vida dos nossos colaboradores, né? O nosso equilíbrio dentro da empresa que eu trabalho atualmente é esse, né? É algo, não só da empresa que eu trabalho, é algo que eu acredito que funciona, que vem funcionando, né? E é por isso que eu faço. É uma premissa da empresa? Mas também vem muito de encontro com as minhas crenças. Como eu disse anteriormente, primeiro o ser humano, depois o resultado. É claro, sem o resultado a gente não tem as pessoas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que tem que equilibrar ambas as partes.
Nossa, isso aqui daria um longa-metragem, vou falar para vocês, viu? Podcast é muito pequeno, é muito pouco tempo. Que legal, Bianca, muito obrigado pela sua participação, por todos os ensinamentos. Achei muito legal essa sua finalização, porque você mostrou claramente que os seus valores e que a sua essência estão alinhados com a empresa que você trabalha. E é isso que eu acredito que as pessoas devem buscar. As pessoas muitas vezes buscam salários, buscam cargos, e elas devem buscar compatibilidade de valores, e de essência e de propósito. Então, muito obrigado por essa aula de gestão de pessoas, muito obrigado pela sua participação, foi realmente excelente, espero termos outras oportunidades para continuar esse bate-papo legal. Por favor, diga para as pessoas como elas te encontram, como que elas conseguem conversar com você também, dê os seus contatos e as suas considerações finais. Sim. Eu agradeço muito, né? Foi um prazer esse bate-papo aqui com vocês. Também aprendi muito. É muito interessante a gente ver que nós todos somos do mesmo meio, né? Vocês aí com desenvolvimento de pessoas, temos todas as mesmas expectativas, né? Então é interessante também algumas curiosidades que vocês apresentaram, porque para a gente não é novidade, né? Mas o que não é novidade para a gente é curiosidade para muitas outras pessoas, e às vezes, nesse período que a gente está vivendo, nessa pandemia, a gente não para refletir, para ter um bate-papo. Então, foi muito rico para mim esse momento, né? Então, agradeço muito, Cristiano, agradeço, André, pelo convite, e estou à disposição para a gente fazer novos bate-papos, para falar mais sobre RH, mais sobre gestão de pessoas. O meu Instagram é bi_vila, VILA, que vocês podem acompanhar lá. Eu não posto muito profissionalmente, né, mas vocês podem me conhecer um pouquinho mais. E tenho também o meu LinkedIn, Bianca Vila de Souza. Que legal, Bianca. Muito obrigado. As suas redes sociais estão na descrição do podcast, então as pessoas podem entrar lá e acessar diretamente suas redes sociais. Convido vocês que estão nos escutando para acompanharem o Despertar da Excelência nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você.